Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas de Vygotsky e também de Piaget. Ambos são importantes psicólogos que voltaram os seus estudos ao desenvolvimento humano e também ao processo de ensino-aprendizagem. Mas antes de entrarmos realmente em suas teorias, vamos lembrar aqui que a linguagem oral é o meio pelo qual os seres humanos expressam seus sentimentos e suas ideias. E esse processo, ele ocorre por meio da fala e não é inato, mas sim uma habilidade que se desenvolve no contexto social. Essa capacidade, pessoal, para desenvolver habilidades já está presente desde o nascimento da criança e a figura materna é uma das principais fontes de colaboração nesse processo. Muito bem, toda a comunicação então ela acontece por meio da interação, tornando impossível conceber palavras em linguagem sem considerar o envolvimento com o outro. As palavras possuem significado, sim, mas quais podem variar entre as pessoas, sendo que o sentido é construído a partir da interação do sujeito com o seu interlocutor em diferentes contextos e discursos? Claro que, em primeiro lugar, nós vamos tratar sobre o desenvolvimento da oralidade, mas vai ser sobre a perspectiva de Vygotsky, certo? E sobre essa visão, a interação do ser humano com o mundo se dá por intermédio da linguagem. Vygotsky, então, ele defendia que as crianças, elas se aproximam da linguagem por meio do relacionamento com outras pessoas. Vejam que quando a mãe conversa com seus filhos de forma atenta e respeitosa, interpretando ali as suas tentativas de comunicação, ela mostra como o diálogo funciona na nossa língua, transformando a criança em um comunicador. Então, o adulto ele serve como uma espécie de guia para a compreensão da linguagem, podendo ser considerado a entidade representante da língua já formada. E é durante toda essa conversa que o professor ele percebe um indivíduo com um pensamento único e se esforça para se fazer entender, enquanto as crianças elas interpretam o mundo usando seus próprios recursos e entendimentos. Então, todo esse contexto de interacionismo social, a interação que o indivíduo estabelece com o ambiente, particularmente com os outros indivíduos em contextos sociais específicos, é essencial para o desenvolvimento do pensamento e também da personalidade. Quando questionados, nós sentimos a necessidade de refletir sobre o assunto, não é mesmo? E fazemos isso através de um diálogo interno. Esse é um processo que depende de um tipo específico de discurso, que justamente é a fala interna. Ela se origina de um pensamento discursivo, aí ela pode ser sim observada em várias situações, como no planejamento de uma ação ou até da análise de um conceito. Esse diálogo interno, ele é formado pelas oportunidades que o indivíduo tem de dialogar com outras pessoas, tentando coordenar as suas ideias, argumentos e significados. Sendo assim, se o indivíduo não tiver a oportunidade de dialogar, ele não estará apto para pensar. Vygotsky, ele destaca aqui duas funções que são primordiais para a linguagem. Olha só, a primeira é denominada como intercâmbio social, ela refere-se então aos sistemas linguísticos que o ser humano desenvolve, e utilizam ali para a comunicação entre seus pares. Esta função comunicativa, ela pode ser evidenciada no comportamento dos bebês. Então, sem a habilidade de falar no sentido convencional ou até compreender o significado das palavras, eles são capazes de expressar as suas necessidades e desejos através de gestos e sons. Então, a comunicação
Entre os indivíduos, requer o uso de signos para transmitir ali pensamentos, para transmitir as ideias e também desejos de maneira precisa. Por exemplo, a palavra cachorro, ela tem um significado específico e comum para os falantes da língua portuguesa, não é mesmo? Mas independentemente dos cachorros concretos que uma pessoa conheça, ou até se alguém tem medo de cachorros, a palavra cachorro, ela designa um determinado conjunto de elementos da realidade. E a partir deste fenômeno, então, ocorre a segunda função da linguagem, que é a chamada de pensamento generalizante, ok? Então, essa função, ela transforma a linguagem em uma ferramenta de pensamento, mediando a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O domínio da linguagem, ele é um marco significativo no desenvolvimento humano. Pessoal, essa habilidade tipicamente humana, ela permite que as crianças usem instrumentos que ajudem a resolver situações difíceis, planejando soluções para os seus problemas. Então, as palavras e signos, eles se tornam para elas um meio de interação social com outras pessoas. Tanto para as crianças quanto para os adultos, a principal função da fala é o contato social. Então, a comunicação, isto é, quer dizer que o desenvolvimento da linguagem ele é impulsionado pela necessidade de se comunicar. Vygotsky denominou essa fase como um estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala. Então, as crianças, antes de começarem a falar, elas demonstram uma inteligência prática, que é justamente a capacidade de resolução de problemas práticos em seu ambiente, com auxílio de algum instrumento. Essa realização, essa ação feita pela criança não é mediada pela linguagem. Esse estágio ele foi denominado por Vygotsky como o estágio pré-linguístico do pensamento. Então, diante disso, nós temos aqui as possibilidades de diálogo que a criança encontra em seu meio e do significado que o adulto atribui aos seus gestos e expressões. Elas aprendem ali a utilizar a linguagem como um meio de comunicação e também é um instrumento de pensamento. Nesse momento, o pensamento e a linguagem, eles se interligam, certo? O pensamento, ele passa a ser verbal e a fala, ela passa a ser racional. Então, Vygotsky, ele afirma sempre que há dois níveis de desenvolvimento, sendo eles zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento real ela é determinada pelas ações das crianças que não necessitam da ajuda dos outros. Já a zona de desenvolvimento potencial se constitui por ações que a criança realiza com a ajuda do outro e que depois poderá realizar sozinha. A aprendizagem da linguagem oral é um processo que ocorre por meio da interação com a fala do outro, seja esta com o pai, com a mãe, o professor, a fala com os amigos, né? E até mesmo aquelas ouvidas na televisão e no rádio. Esse crescimento, pessoal, na habilidade de comunicação oral, ele se dá de maneira progressiva, através de um processo de avanços e também de recuos. As crianças, elas possuem seus próprios ritmos na aquisição da capacidade linguística e se dá em momentos distintos para cada criança. Então, para finalizar aqui, Vygotsky ele enfatiza que durante a evolução do pensamento e da fala se estabelece uma ligação entre os dois, que posteriormente se altera e se desenvolve. E é a partir desse ponto de vista, então, que percebemos que diante da complexidade do desenvolvimento da linguagem oral, cabe ao professor criar aquele ambiente propício para estimular o aluno, permitindo que ele se expresse
em diversas modalidades. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!